Eu queria apresentar para vocês, nesse momento, nosso convidado dessa live. E devido a tantos problemas, quase que não acontece, mas nós estamos aqui para que ela aconteça exatamente já já. Queria apresentar para vocês o Ed Lindoso. Ed é sócio proprietário da IE, todos de advogados, 30 anos de mercado imobiliário, né, atuando na área, né, tanto empresarial como financeira e também imobiliária. Ou seja, alguém que tem um conhecimento, tem expertise para falar para a gente algo que não parece, né, a gente vê que o que é mais desafiador hoje no mercado imobiliário não é encontrar um imóvel. Eu acho que agora dá para eu conectar aqui. O desafio hoje, o maior desafio é exatamente as pessoas entenderem que o imóvel, você até faz as coisas muito mais rápido. Procura o imóvel, né, Ed? E depois é que vai resolver a situação do financiamento. Então, apresentando você, Ed Lindoso, seja bem-vindo à nossa live. Tá? Desde já agradecemos muito a você ter aceitado esse convite. Convite esse que já estava aí no nosso planejamento já há um bom tempo de conversar sobre esse assunto. Então, queria então que você começasse dando as boas-vindas para os nossos participantes e desde já só avisar para quem está na live que você possa registrar aí, fazer suas perguntas, suas dúvidas. E quando a gente abrir para essas perguntas, a gente vai estar aí respondendo algumas dúvidas. Vamos ver se a gente consegue responder todas, né, Ed? Então, seja bem-vindo, se apresente aí um pouquinho, a gente começar a nossa primeira pergunta para você. Ok, boa noite. Desculpa aí a dificuldade, mas resolvemos não desistir, né, para poder seguir o cronograma, porque o tempo é curto, a gente tem várias atividades e muitos compromissos. Então, a gente está no mercado financeiro, a gente tem uma empresa de consultoria administrativa, empresarial, tributária também, jurídica, e a gente já está há 30 anos no mercado e trabalhando com imóveis também, especialmente na compra de ativos para as empresas, para a integração de patrimônio. Então, a gente tem um conhecimento muito vasto sobre a aquisição de imóveis, seja ele urbano ou seja ele, né, na área mais contemporânea que é dentro da cidade. Então, nós estamos aqui para esclarecer todas as dúvidas dos clientes, né, dos compradores, tanto quanto dos vendedores, e também para orientar, né, para que a gente consiga diminuir as questões judiciais que nós temos também dentro do escritório, com relação às vendas e compras de imóveis que não conseguem ser concluídas, envolvem valores financeiros e a reprovação por banco, por engenharia, por questões financeiras, e isso gera um transtorno muito grande e cria também um descrédito, uma descredibilidade muito grande com relação às transações imobiliárias. Então, estamos aí abertos para dar todas as informações e também responder às questões que estejam dentro do assunto definido, que o cliente tem a intenção de saber e solucionar seu problema para que ele possa adquirir seu imóvel. Porque é possível, né, existem várias alternativas e, como eu sempre digo, para tudo ter uma saída, né? Então, a gente está aqui para fornecer essas informações. Muito bem. Então, Ed, assim, uma das coisas que, durante esse tempo de mercado também que eu tenho, no mercado imobiliário, corretora de imóveis há 9 anos, uma das questões que sempre aparece no momento que a gente está na busca desse imóvel para o nosso cliente é exatamente a questão de quais são aquelas etapas do processo de financiamento imobiliário. E eu falo etapas, né, Ed, porque não é só uma ou duas ou três.
Às vezes o cliente, até mesmo por falta de informação, ou informação equivocada, acha que o processo de financiamento é algo muito rápido, né? E até mesmo algumas outras empresas demoram muito no processo de financiamento, o cliente acaba achando que isso demora demais. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as etapas do processo do financiamento. Gente, a gente vai fazer também nesse meio dessa conversa um bate-volta com perguntas assim, tão de práticas dos nossos clientes perguntam. Então, fica com você agora, Ed. Bom, as etapas são inúmeras, né? Nós estamos falando aí de 10, 12, 15, 20, depende do agente financeiro. Antigamente, estamos aqui em São Luís desde 2002, antigamente era muito fácil negociar um imóvel. Você ia até o cartório de notas para fazer uma escritura, o vendedor iria com seus documentos, documento do imóvel, o comprador com seus documentos e dinheiro. Lá sentava, o meu é esse aqui é o teu, esse aqui é o teu documento, assina e paga e vou embora. E as coisas não são mais da mesma forma, né? Hoje, com a questão informatizada, são selecionadas inúmeras condições, inclusive financeiras, documentais, e, na verdade, as coisas não pioraram, elas moralizaram, né? Elas melhoraram para que haja uma segurança jurídica de você comprar um imóvel que é seu, que você está pagando e não ter que devolver. Isso independentemente de questões de que seja ou à vista ou financiado. Há muitos casos de que 10 anos atrás, os próprios bancos faziam financiamento de qualquer imóvel, como temos aqui a área do Araçagi, Caixa Econômica, Banco do Brasil. E aí, com os problemas que foram aparecendo com relação à documentação, hoje os bancos não querem fazer. Então, há uma questão de um peneiramento bem restrito para que você tenha certeza de que você está adquirindo um imóvel, que você vai ter garantia. Especialmente o agente fiduciário, o banco, que ele tem um seguro, né, que garante que você esteja comprando seu imóvel e que você vá ser proprietário dele com garantia pelo agente fiduciário de 20, 25, 30 anos e tendo a garantia de que você será ressarcido com qualquer problema. Então, o engraçado é que o comprador, quando ele decide ter um imóvel, a primeira coisa que ele faz é cair no mundo, ligar para corretores e sair à procura desesperadamente à procura de um imóvel. Isso mesmo. E aí ele vai, se apaixona por ele imóvel e diz, esse aqui é meu imóvel. Bom, na nossa empresa isso é inadmissível, porque eu não vou sair com o meu cliente à procura de um imóvel quando ele não tem poderio financeiro. Então, a gente fala que isso é a venda de uma ilusão. Eu só saio para um supermercado para comprar uma mercadoria se eu tiver um poder financeiro, cartão de crédito, ou dinheiro. No caso do imóvel, cartão de crédito é a agência fiduciária, que é o banco. Então, qual seria o primeiro passo? O primeiro passo, uma análise documental e de poder aquisitivo do comprador. A profissão, a renda, as restrições que ele tenha com alguma empresa, com Caema, com Equatorial, ou Serasa, ou uma questão que está agora muito, muito criteriosa e perigosa, é o registrato, né? Que é a questão com o Banco Central, que significa você tinha uma conta com o banco, que você devia, uma conta de um cartão, aí eu devia R$300 para o banco. Aí você passou 2, 3 anos para não pagar, o banco diz que você deve para ele R$10 mil, né, de juros de 120% a 150% ao ano. Aí o banco, como o Papai Noel, te manda uma proposta. Vamos lá acreditar essa dívida que você tem de R$10 mil por R$350. Aí você vai lá, paga e diz, agora eu me livrei dessa dívida. Beleza, você se livrou da dívida. Mas o banco te coloca no registrado, que é uma lista negra de que você é um péssimo comprador que não paga e fica esperando oportunidades. Então, esse é um dos problemas que tem reprovado a análise de crédito. Mas a gente faz essa análise, a gente faz todo o levantamento de documentação e a gente só sai com o cliente quando ele já está com a carta de crédito. Essa carta de crédito, para você ter a aquisição dela, são imposto de renda, renda comprovada, se for funcionário público melhor, funcionário privado contra-cheque. Existem alguns casos em que você é autônomo
E nesse caso de você ser autônomo, você tem que ter renda comprovada. Quem comprova a tua renda? Quem é que diz, você ganha isso e você é taxado sobre isso? Receita Federal do Brasil. Então, você tem que apresentar pelo menos um imposto de renda e aí o banco te pede um extrato bancário para saber que essa renda que você declarou ter recebido, se ela tem movimentação financeira. Então, Esse é o primeiro passo. Então, só nesse caso aí, um profissional autônomo também consegue essa carta de crédito? Sim, desde que ele tenha uma renda comprovada. E essa renda comprovada, ela passa por uma conta bancária, tá? E ela tem uma declaração de imposto de renda. Porque a Receita Federal, ela rastreia sobre a movimentação bancária e comprova que você teve um movimento financeiro durante o ano de X e você declarou, fez seu recolhimento de imposto, então você tem uma situação legalizada de que você tem uma renda comprovada e que você aufere, né, proventos e que você tem condições de pagar uma parcela. Agora, é importante lembrar que o teu poderio financeiro, dentro da renda que você possui, ele não pode exceder mais do que 30% do valor da parcela do que você quer comprar, tá? Outro caso enorme sobre reprovação é exatamente esse. O funcionário público que a gente teve recente dentro do escritório, ele ganha R$22 mil, né? E aí ele ainda tem um saldo de R$12 mil ainda vamos dizer, de renda que sobra, mas ele tem 3, 4 consignados que comeu metade do salário dele. Ah, mas a minha parcela é R$2 mil e eu ainda tenho 10 a receber. Sim, tem 10 a receber, mas você está com comprometimento ali acima dos 30%, que a lei não permite. Então, você é automaticamente reprovado, mesmo que você ainda tenha uma renda que pague 5, 6, 7, 8 vezes a mais. Mas não pode exceder os 30%, tá? Da sua renda. Isso. Esse é um ponto, Ed, que a gente ouve muitas vezes dos clientes, quando ele diz assim, mas a primeira coisa que a gente pergunta, né, a gente pede logo, por favor, por gentileza, nos encaminhe o seu contra-cheque. E o cliente demora muito para enviar esse contra-cheque. E às vezes ele até diz, não, está tudo tranquilo. Só que quando a gente recebe esse contra-cheque, a gente vai fazer essa análise, o comprometimento dessa renda, né? Então, o banco faz essa análise também. Mas, assim, uma das coisas importantes que nós fazemos antes é essa análise, né? A gente já faz um bom tempo que a gente tem que ter esse cuidado. Até porque também tem a questão do constrangimento, o cliente olhou o imóvel, aí começa a ter expectativas daquele imóvel, e aí, na hora que vai começar o processo da carta de crédito, reprova. E aí, tudo que o cliente fez, procurou, fez tudo, aí ele vai ter que recomeçar tudo de novo. Mas, continuando, vamos lá, Ed, qual é a outra etapa também que a gente pode falar? Sim, vamos lá, primeira etapa. Superamos a primeira etapa, que é se capitalizar para ter poder de compra e ir atrás do imóvel. Vamos atrás do imóvel com o cliente. Chegando ao imóvel, a primeira coisa que o cliente faz é procurar o que se adequa à realidade dele, o que ele quer. Aí ele já monta uma churrasqueira aqui, ele já faz isso, faz aquilo, ele começa a criar um segundo sonho, né? Que é extremamente proibido, porque aí entra uma outra parte mais crítica, que em São Luís, 90% dos financiamentos são reprovados por causa dessa segunda etapa, que é a avaliação do imóvel, a parte estrutural e a parte documental. Eu sempre digo que todas as vezes que o cliente me procura e diz, olha, eu quero vender meu imóvel, eu pergunto, como é que está a sua documentação? Ele diz, está tudo certinho, o que significa está tudo errado, né? A gente ainda tem aqui uma terra bem provinciana, em que a maior parte da sociedade de um poder aquisitivo melhor, mesmo sendo de outras cidades ou de interiores, vem para dentro da capital. E aí trazem os filhos para estudar. E tem uma casa, aí, fulano vem para a cidade para estudar. Faz uma puxadinha aqui, faz um quarto. Daqui desse lado faz um banheiro. Não tem mais espaço, mas tem a prima de fulano que é nossa amiga. Então, em cima faz aí, vamos fazer mais um puxadinho, mais um quarto, estica essa sala para lá e o documento continua do mesmo jeito. E aí, existe um departamento no banco chamado departamento de conformidade, e que você vai olhar o documento, o que tem no documento não é mais o que tem dentro da casa. Então, é como se você fosse vender um carro. Você pega, eu estou vendendo aqui um Fiat Uno,
E no meu documento diz que meu Fitiuna tem 4 portas, ar-condicionado e tudo. Quando eu chego lá, não tem nada disso. Então, eu não consigo comprar. Eu preciso fazer uma adequação. Tá? Alguns bancos até conseguem superar 70% desses problemas, mas outros são extremamente exigentes sobre isso, e aí tem que fazer a verbação junto ao cartório, que é extremamente caro e muito longo o processo. Muito longo e demorado. Então, um dos maiores conselhos que eu dou é, primeiro, poder econômico, ajustar o imóvel, ver a documentação. Essas duas coisas estando corretas, superamos a segunda etapa, que são as mais difíceis. E aí entramos para a terceira, mais difícil, que é a avaliação da engenharia do agente fiduciário, que o engenheiro vai até a construção, vai até o imóvel e vai dizer, esse imóvel passa na avaliação, que também supera mais de 90%. Que vai não só da conformidade do que tem dentro da estrutura do imóvel com a documentação, como também a parte estrutural de piso, infiltrações, né, algumas adequações sobre medições, janela, banheiro. Então, é uma série de problemas em que o banco até avalia, faz a avaliação do imóvel, realmente, seu imóvel vale isso, vale tanto, mas nós não podemos hipotecar por isso, 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 isso. E aí, O que é nesse caso, o que é crítico sobre isso? O que é mais crítico sobre isso? É que hoje em dia, já nessa terceira etapa do que acontece hoje, o cliente já assinou o contrato, já deu entrada de 20%, que o banco só financia 80%, e desses 80, dos 20 que ele recebeu, ele já pagou IPTU, já pagou conta atrasada, e o imóvel não pode ser financiado. E aí, como é que devolve o dinheiro? Como é que faz a rescisão contratual? Era exatamente isso que eu ia te colocar, falar essa questão. O que às vezes parece, o corretor profissional, a empresa profissional que trabalha com excelência, com profissionalismo, a gente sempre diz, é necessário não só a gente ter a etapa do cliente, mas a etapa também do dono do imóvel. Porque o que acontece é isso que você está falando, e recentemente, né, nós tivemos um caso de um determinado proprietário de imóvel que nos chamou para vender o imóvel dele. E ele já tinha nos informado anteriormente que tinha já ocorrido de não ter conseguido vender o imóvel. Não estava conseguindo. E aí a gente acabou descobrindo nesse processo que a situação estava exatamente com relação à estrutura do imóvel, não conseguia passar. E o banco reprovava, né, no caso, a avaliação da engenharia, e com isso o cliente já tinha dado uma entrada, estava esperando já para assinar o contrato e nada, a avaliação não passou. Esse é um grande risco, né, de que ocorre, né, quando as pessoas fazem as etapas. Primeiro lugar, quando você procura um corretor, uma empresa que realmente não lhe dê a segurança que você precisa. Porque todas essas etapas, gente, são muito importantes para que você também não venha perder o seu dinheiro, aquilo que você está investindo inicialmente no imóvel, né? E o que acontece? Um outro problema, né? Seguindo já esse raciocínio, do que o cliente tem a parte estrutural. O banco, quando a engenharia, ela é completamente independente do banco, independente em suas atitudes. Se a engenharia disser que o imóvel não está adequado para a hipoteca, o banco, a parte financeira e o jurídico não vão contestar. Então, é imprescindível que ele passe na vistoria da engenharia. Daí o que acontece? É preciso fazer adequações, às vezes até uma reforma, e o cliente que está vendendo o imóvel ou não tem o dinheiro para gastar porque está vendendo por alguma necessidade, ou até mesmo não vale a pena fazer a reforma, porque isso não vai agregar valor financeiro no imóvel. Outro problema maior, o cliente, quando ele decide vender o imóvel, ele tem a ideia do preço do que está no coração dele e não no mercado. Geralmente acontece que algum corretor que já passou pelo imóvel e simplesmente olha para o céu, olha para o lado, olha para o imóvel e diz: esse imóvel vale X, sem nenhum critério de engenharia. E aí, como esse valor geralmente ele é excedente, o vendedor se apaixona por esse valor
E qualquer pessoa que for, após isso, e oferecer um valor inferior a isso, ele não vende. Ele não vende e é preciso especificar. Não foi superada nenhuma das fases anteriores. Documentação, estrutural, estamos discutindo já a parte de preço. Tá? Porque o banco ele faz uma avaliação de mercado. É o que vale hoje, esse é o valor. Aí o que acontece? Só um exemplo aqui bem prático. Eu comprei um imóvel por 200 mil. Então, 200 mil, o banco financia 80%, então 40% o banco paga, eu tenho 160 mil. Então eu posso comprar meu imóvel, não pode não. Primeiro que quando o banco for avaliar, ele pode avaliar tanto por 200 quanto 220, como ele pode avaliar por 180, 170. E aí, falta 30 para os 200 que você comprou. Já foi assinado o contrato, já foi dado sinal. Desses 30, 20% menos, que é o que o banco não financia. Né? Então, a conta não vai fechar. E a parte mais complexa e mais cara do financiamento. Cartórios, ITBI, prefeitura e as taxas de cartórios que não são poucas, não são pequenas e não apenas uma. Tá? Tem alienação fiduciária, tem um registro e isso chega à casa dos 7% do imóvel. Vamos aí nesse nosso bate e volta rapidinho, porque você falou uma questão aí que muitos dos clientes perguntam e até tem dúvidas sobre isso. O que realmente é essa taxa de TBI? Quem paga essa taxa quando está aí no processo de uma compra de um imóvel? Olha, 95% das taxas sobre a venda é do comprador. Qual é a obrigação do vendedor? Entregar sua documentação adequada, com sua documentação pessoal, está com o nome limpo, né? Porque ele precisa receber o dinheiro do imóvel, não pode ter dívidas nem ações judiciais, porque o que a justiça entende? Ora, você vendeu o imóvel por 200 mil, mas você tem um credor de 50 mil que você não paga, então você vai ter que pagar. Ele não te libera a venda sem que você pague o credor que você tem. Antigamente você vendia, ninguém dava satisfação sobre nada, não pagava ninguém. Então, qual é a obrigação do vendedor? Então eu vou falar do vendedor porque é a menor e do comprador são todas as outras, que é entregar a documentação com suas certidões atualizadas. E as certidões não são poucas, chega na faixa de 15 certidões. Essas certidões, especialmente dos imóveis, elas só têm validade de 30 dias. Então, se você não fizer um pacote bem completo para levar ao banco, você, antes de fazer o financiamento, você já estourou o prazo dessas certidões e vai ter que tirar tudo novamente e não são baratas. Essas certidões, para você ter uma ideia, elas custavam 2 anos atrás R$35. Hoje ela está em 89 e vai subir. Tá? Já triplicou o valor praticamente. Então, partindo dessa premissa de que 30 dias são o prazo de vencimento, é o prazo que o vendedor está dando com sua documentação para fazer sua transação. Se houver algum atraso além desses 30 dias, quem é o responsável por isso? Quem está comprando, que está fazendo financiamento, e esse financiamento está lento, então esse comprador será responsável pela atualização dessas certidões que ele já recebeu tudo direitinho. Tá? Então, ITBI, cartório, tudo que vier além disso é de responsabilidade do comprador. Do vendedor, a responsabilidade é pagar o corretor e entregar sua documentação atualizada. Perfeito. Agora vem aí, você falou uma questão que eu estava aqui observando sobre esse processo, já quando você já está aí caminhando já o processo do cliente, né? E aí ele já vem, eu acho que talvez para a etapa que você vai começar a falar, você falou do ITBI. O que significa realmente o ITBI? O ITBI é o Imposto de Transmissão de Imóveis, né? De bens imóveis, que isso acontece entre vivos, que teve uma polêmica muito grande sobre esses últimos anos, de que a prefeitura virou um corretor de imóveis. O que a prefeitura faz? E, inclusive, nós já passamos por essas situações de você vender o imóvel por 230 mil, recentemente foi feita uma venda acima disso, e a prefeitura diz, não, um caso ali no Quatraque, 190 mil. A prefeitura disse que o imóvel custava 320 mil. E aí ela cobra São Luís 2%, Ribamar 3%, 3,5% Raposa,
e estão querendo subir para 5, porque estão achando pouco, né? Daqui a pouco eles te tomam a casa, te entregam só o boleto para te pagar. E eles taxam esse valor dentro do valor de avaliação, mas eles não são compradores. E o imposto é muito claro sobre transmissão de bens imóveis. Então, quanto é o meu ITBI? A taxa que cobra o município multiplicado pelo valor da transação. Então, hoje já existe decisão do STF, né, de 2022, que diz que a prefeitura tem que voltar atrás. Inclusive, quem pagou para trás a mais tem o direito de ressarcimento. Agora, o difícil é apertar o pescoço do prefeito ou do secretário para que eles devolvam esse dinheiro, né? Então, vamos lá. Então, você, nessa etapa que você está falando do financiamento, a gente chegou aí, né, na questão da engenharia, já foi feita a avaliação, né, e também a análise jurídica, né, sobre a questão do laudo, você também colocou para que esse imóvel esteja desimpedido, né, para poder começar o processo, finalizar o processo do financiamento. E aí a gente vem para a assinatura do contrato, já seria com o banco? Já seria esse momento? Depois que o engenheiro for até o imóvel, fizer a avaliação, lançou o laudo, tirou as fotos, fez o vídeo, que essas fotos e vídeos são imprescindíveis porque são exigências do agente financeiro que vai fazer o seguro, para que ele tenha certeza do que ele está assegurando, e quem vai dar essa garantia visual para ele é o engenheiro do banco. Aí, foi aprovado, foi isso, tá tudo certinho. Vamos para a elaboração de contrato. Vai ser enviado para o jurídico, e nesse momento que vai para o jurídico, ele vai fazer uma nova análise que foi feita no começo, né, da aquisição da carta de crédito. Ou seja, se nesse intervalo de 1 mês, 2 meses, às vezes 3 meses, aí a pandemia já levou 6 meses, você criar qualquer impedimento de uma conta que você não pagou, um cartão que você não pagou, um empréstimo que você fez que maculou lá teu salário, o banco vai devolver o processo e vai dizer que ele não vai poder seguir em frente. Mais um problema. Então, nesse caso, né, eu até me lembrei de uma situação que ocorreu, de uma cliente que comentou uma vez para a gente, o processo dela estava todo caminhando e na hora da assinatura do contrato, ela foi informada, né, que havia uma restrição. Tinha aparecido uma conta, né, uma dívida dela da TIM na época. E aquilo, ela simplesmente ficou muito triste, porque ela teve praticamente, voltou novamente o processo dela. E isso acontece, é mais porque o cliente talvez não saiba, ou o exemplo não saiba que ele tem essas contas pendentes, ou pode ter alguma informação nesse processo que, por acaso, passou pela análise do banco e não foi possível ver isso com antecedência. Não, geralmente o cliente realmente não sabe. Por exemplo, vou falar um caso pessoal meu, que eu fui para o Serasa por R$ 5,22 e que eu não tinha a mínima ideia do que significava. E aí fui procurar, não foi fácil descobrir o que foi. Eu tinha uma linha da TIM, resolvi não querer mais a linha, fiz uma portabilidade para uma outra operadora, e aí, como a conta fechava entre 20 e 20 e eu mudei 25, eu devia 5 dias de não fechamento de conta. Aí ficou lá, 22 centavos. Você continua devendo à operadora. Passou do prazo de 15 dias, ela vai te inserir no Serasa e tu fica renegativado. Ela não te avisa. Se ela te avisar, vai levar uns 90 dias porque ela já está executando. Então isso acontece. Então o que tem que fazer? Sempre ficar ligado em que se há algo para trás, a gente resolve de imediato, porque antes de abrir a carta de crédito, a gente vai fazer todo o levantamento. E durante esse intervalo, você não pode nem espirrar, porque eu tive um caso recente de um imóvel que foi feita a venda, foi feita toda a negociação, e um dia antes de assinar o contrato, a compradora do imóvel, a filha dela precisou de um dinheiro, ela foi no banco e fez um empréstimo consignado. Sim. E aí, na hora de assinar o contrato, o que aconteceu? Não, você não tem salário suficiente. Não, mas já estava aprovado? Não, estava aprovado com o que você tinha, agora isso modificou. E aí, o que aconteceu? Não foi feita a venda do imóvel. Então, Ed, vamos aí para o bate e volta rapidinho, que é uma das coisas que os clientes também muito acabam perguntando, e às vezes nem perguntam, né? A gente vai logo informando. Mas quais são os fatores que podem impedir o financiamento do imóvel? O que realmente impede a pessoa
de até começar esse seu sonho, né, do imóvel, de comprar um imóvel? Bom, veja bem, o primeiro impedimento começa pelo comprador, né? A gente precisa analisar que quando você fala em financiamento de imóvel, venda de imóvel, a gente fala um comprador, que é o poder aquisitivo, que é o financeiro, que é mais importante. Então ele não pode ter nenhum tipo de restrição, tá? Não só ele, quanto o seu cônjuge. Porque na hora da análise, os CPFs serão cruzados. Ah, eu não devo nada, quero comprar. Ah, mas minha mulher, meu marido, ou outra pessoa, como acontece no caso de alguns bancos, que eles fazem junção de renda, meu primo, minha mãe, a gente já vendeu imóvel aí até para pai mais 3 filhos. Isso. Então, se um desses tiver qualquer restrição, não vai acontecer. E aí nós estamos falando sobre Serasa, qualquer conta ou qualquer negativado que você tenha que impeça isso aí. Você não vai conseguir fazer o seu financiamento. E aí, também por causa do vendedor, né, que isso já vai aparecer depois, porque geralmente a gente abre o processo com o comprador, o vendedor também nessa mesma modalidade. Está devendo, tem uma ação judicial, tem algum impeditivo, e as certidões do imóvel e as certidões pessoais do vendedor é que vão comprovar no primeiro momento, que vai ser certidão do comprador, certidão do vendedor, para que elas possam cruzar e dizer, bom, aqui nós não temos nenhum problema. Vamos para o problema seguinte, que vai ser a abertura de crédito junto ao banco. É importante frisar que a gente está tendo um problema muito grande com relação aos vendedores, que tem gente que tem casa para vender, tem uma, duas, três casas, mas não consta no imposto de renda. Então, quem é que diz que ele tem renda auferida? Quem é que diz que ele tem patrimônio? Ele que declara para a Receita Federal. Então, como ele vai vender um imóvel que ele não tem? Ah, mas está no meu nome. Mas não está legalizado porque não está no imposto de renda. E aí, mais uma etapa a ser superada. Fazer a declaração retroativa, pagar multas que não são baratas, tá? E é muito complicado para que você tenha... Eu não conheço hoje, até hoje não peguei, nos últimos 20 anos, nenhum imóvel que diz assim, essa documentação está perfeita. Nenhuma está. Entendeu? Principalmente que nós temos aqui uma transação de ilha que passa uma gleba de Rio Anil, que ainda entra a SPU, que é a Secretaria de Patrimônio da União, aí que entra um tal de laudêmio, que é uma outra facada de 5% sobre o valor do imóvel para pagar para a União, porque você é foreiro, aliás, você não é proprietário, você é foreiro à União, ou às vezes também ao município, e aí isso tudo vai inviabilizando. E 50% dos imóveis de São Luís são assim. Ed, agora vamos falar aqui de uma questão que também faz parte do financiamento e muitos dos têm essa dúvida. Eu, inclusive, tive também essa dúvida, né? Mas, assim, quais as modalidades de financiamento imobiliário, né? A gente sabe que existem né, vários, mas, assim, você poderia nos dizer qual dessas modalidades é mais viável ou que a gente possa, o cliente possa entender, porque eu me lembro muito bem que nós tivemos um caso de uma cliente que, quando ela foi fazer o financiamento, lá apresentaram para ela, tem a Price, tem o SAC, né? E aí ela ficou na dúvida, mesmo nós orientamos para ela qual era a modalidade mais interessante, acabou que ela foi convencida, né? De alguma forma, lá do banco, por uma outra modalidade. E hoje, quando eu converso, de vez em quando eu procuro, às vezes, saber comentar, ela disse, olha, sinceramente, se eu soubesse, eu tinha ouvido a sugestão de vocês e tinha ido para aquela modalidade que vocês tinham falado. Vamos lá, Ed, essas modalidades aí. Olha só, as modalidades, nós temos a mais prática, que é o financiamento junto a um banco credenciado, né, a uma agência fiduciária. E aí você tem Caixa Econômica, Banco do Brasil, todas as outras instituições. Essa é a mais prática. Dentro dessas instituições, nós temos duas formas de financiamento. Aliás, três. Uma, que é o SAC, né, que é o Serviço de Amortização de Crédito. O que significa isso? Bom, eu comprei o imóvel aí para pagar em 25 anos e a minha parcela está na faixa de R$ 1.700 e ela vem decrescendo. Daqui mais 10 anos, 15 anos, eu estou pagando R$ 400.
Então, essa é que o povo escolhe. Eu sou contra. Tá? Por quê? Porque nessa parcela, você não está tendo nenhuma vantagem. Tá? Eu só aconselho esse financiamento para uma pessoa que vive na informalidade. Por quê? Não, hoje eu consigo pagar isso aqui, mas se amanhã eu tiver um problema, o que acontece? Fica mais fácil e mais barato de que eu resolva. Por quê? Porque é um valor financeiro menor para que eu possa me virar nos 30 e pagar. Mas se você tem um salário fixo, em que você tem seus dissídios anuais, em que você tem sua garantia de renda, eu aconselharia a questão do valor price. Então, dentro do banco nós temos saque, o price, outro. Qual é a diferença entre o saque e o price? É que o price, o valor da primeira parcela até a última, ele é praticamente idêntico. A variação é muito pequena, de R$100, R$120, e isso aí vai depender da TR ou de qualquer antecipação. Na questão anterior, que é no saque, eu estou pagando 1.700, mas minhas parcelas finais são R$500. O que significa? Isso significa que hoje minha parcela no price é 1.200 e não 1.700, e minha última é 1.200. Já no price, a minha primeira é 1.700, mas a última é 500 ou 1.200. Beleza, o que está acontecendo? O que acontece aqui no saque, a minha parcela é 1.200, eu vou lá na última parcela, trago 500, R$600, jogo na primeira e pago 1.800. Então, o que você está fazendo? Você está antecipando uma receita que só o banco ganha com isso. Tá? Só o banco consegue ganhar. Aí existe um cálculo matemático que você poderia pagar, ou aritmética, de preferência, pagar a primeira parcela de 1.600 e pagar a última lá no final. Porque aí no final você vai reduzir isso pela metade e aí sim você vai ter um ganho de juros. Mas aí é para uma outra live para a gente destrinchar essas coisas minuciosas sobre valores de juros, mais isso. A terceira modalidade, que é recente, deve ter aí 5, 6 anos, que é a modalidade do índice de poupança, que é o mais barato. Ou seja, eu vou comprar um imóvel com um juros de poupança de 0,5, 0,6, que vai ser bem pequenininho, mas ele é arriscado. Por quê? Porque se os juros da poupança subir, como já aconteceu aí nos anos 90, meados dos anos 90, muita gente comprou pela poupança, a inflação enlouqueceu, e aí a minha parcela, que era R$500, subiu para 5 mil, e o imóvel que custa 100 mil está valendo 500 mil de dívida. E aí você tem que entregar o imóvel porque você não tem como cobrir isso. Pelos últimos 10 anos, tem sido um bom negócio, porque a poupança continua com o índice baixo. Mas também não tem tido muita procura. A gente não sabe como é que o governo pensa sobre isso. Se ele vai auferir em cima do montante de financiados, de que forma que a nossa função é, do lado daqui, como pagar menos impostos. E do outro lado, o governo está reunido como cobrar mais. Então, essa guerra é infinita. E a outra modalidade é a do consórcio. A do consórcio é uma modalidade muito interessante, para mim, a mais adequada, porque você não paga juros, né? Você tem, mesmo você tendo uma taxa que eles chamam taxa de administração, que vai de 15% até 25%, mas você está pagando 25% sobre um imóvel inteiro. Tá? Essa é uma das vantagens. Enquanto que você, financiamento bancário, você paga 2, 3 imóveis pela quantidade de anos. Né? Outra vantagem do consórcio. A outra vantagem do consórcio é que você pode comprar o imóvel com 100% da sua carta. Eu tenho um consórcio de 200 mil, eu compro uma casa com 200 mil. No banco, eu tenho um crédito de 200 mil, mas o banco só me vende 160. Sim. E as restrições para esse caso, tanto quanto o outro, é a mesma. Todas as restrições são iguais. A diferença é, no financiamento, eu entro, compro, faço em 90, 120 dias, eu comprei meu imóvel. No consórcio, você vai depender de um lance ou de um sorteio. Então, se você tiver um capital para você dar um lance, o consórcio é mais adequado. Tá? E ter cuidado com relação ao consórcio, porque tem muitas empresas aí que ficam vendendo ilusões para vender consórcio e diz, olha, você pode usar da sua carta de crédito para dar lance. Ora, pelo amor de Deus, vai tirar teu sangue, que precisa de uma transfusão, eu tiro 1 litro do teu sangue, te devolvo 1 litro de sangue, tu precisa de 2. Não vai funcionar.
entendeu? É preciso ter o pé no chão. Então, o importante de tudo isso é ter uma assessoria, né, profissional, para que você não caia em problemas, para que você não tenha nenhum problema a seguir de não poder pagar, de não ter uma surpresa. Dentro da nossa empresa, a gente, quando apresenta para o cliente, superada todas essas fases, a gente passa uma planilha e diz, olha, esse é seu custo efetivo, nenhum real a mais, nenhum real a menos. Com os anos de experiência, a gente sabe de todos os custos que vão ter. Se o cliente disser, bom, esse dinheiro eu tenho, então o imóvel está vendido. Exatamente. O que geralmente não acontece, porque tem gente, eu já tive caso de gente que tem, o imóvel vende, o banco só financia 80%, tá, então os outros 20% eu peço um empréstimo. Pô, pedir um empréstimo para pagar uma entrada e fazer um financiamento para pagar mais 80%, isso aí não vai acontecer. Não tem como. E você pode usar também o FGTS. O FGTS ele serve para você usar como entrada, ou que ultrapasse a entrada, como você quiser. Seja qual for o valor que você tem. Eu tenho 5 mil de FGTS, eu vou comprar um imóvel de 200, quero usar esses 5 mil. Você vai usar, tá? Agora, para você usar o seu FGTS na compra de um imóvel, é necessário que você não tenha outro imóvel e que esse imóvel você esteja devendo. E que este imóvel, que se você já tiver um, ele não pode estar na mesma UF, que nesse caso, dentro do mesmo município em que você reside, já tem um. Eu até fiquei surpreso, porque eu tive um problema com uma venda, em que eu fiz uma venda para o imóvel e o cara era de Alcântara. E 20 e poucos anos em São Luís, agora que eu fui descobrir que Alcântara é região metropolitana de São Luís. Eu não sei o que foi que eles fizeram nessa maré, que eu não vi uma ponte. Deixa eu só te fazer uma pergunta, já que você está falando de FGTS. Uma cliente nossa, ela trouxe até um questionamento, foi sobre a questão do fundo de garantia, né? No caso, o FGTS. Ela queria saber se poderia usar o FGTS dela na compra somente do primeiro imóvel, porque foi essa informação que ela teve no banco que ela foi dito para ela que ela só poderia usar o FGTS no primeiro imóvel. Depois ela não usaria mais. Como é que você procede isso? Ou de fato acontece, mas tem alguns critérios para que esse cliente possa usar no primeiro e no segundo imóvel? Não, isso não é verdade. É preciso você entender que o FGTS, que é o Fundo de Garantia sobre Tempo de Serviço, é um patrimônio seu, tá? Como o governo trabalha essa renda para seus interesses pessoais, ele cria umas regras para que você faça a captação desse valor e que isso vai impactar no orçamento do governo. Então, eu posso usar só para o imóvel? Não, você pode usar para os imóveis que você quiser, desde que você não tenha o imóvel que você está devendo, ou que esse segundo imóvel, o terceiro imóvel que você tenha, ele não seja na mesma região em que você já tem o imóvel. Você imagina, eu tenho 50 mil de FGTS, eu sou de São Luís, agora a minha empresa me transferiu para Fortaleza, e lá eu vou ter que comprar o imóvel, eu não posso usar meu FGTS porque eu já tenho um imóvel? Não, eu vou ficar em Fortaleza, vou comprar um outro imóvel, usar meu FGTS. Eu não posso comprar em São Luís porque você não mora em duas casas. Porque o FGTS é para imóvel próprio. Bom, onde é que você mora? Eu moro nessa casa, um aqui na Coab e outro no Quatrac. Pô, é uma banda para cada lado? Não é. Então, não pode ser na mesma circunscrição. Vamos lá para um bate-volta rapidinho, que é uma outra pergunta também bem legal, que os clientes perguntam demais quando estão comprando imóvel e eles ficam lá. Ei, me explica aí. É verdade que eu tenho um desconto no cartório de 50%? Né? Então eu falo. Vamos lá, responde aí, Ed. Bom, é possível que você tenha desconto de 50% no cartório, desde que esse imóvel seja seu primeiro imóvel, tá? O que significa? É preciso que seja seu primeiro imóvel e que ele esteja dentro do processo de financiamento, que é o Sistema de Financiamento Imobiliário, que é o SFH. Estando dentro disso, o banco emite um documento, ou você pode redigir, um advogado pode fazer, para que você coloque uma declaração, registro do cartório, que é seu primeiro imóvel e tal, e você tem direito a isso, direito a esse desconto de 50%, tanto na alienação fiduciária, quanto no registro do imóvel. E essa lei é de 1973, tá? Então, ela continua em vigor,
e você pode ter um desconto, o que é bem significativo nos dias de hoje. Porque, para você ter uma ideia, a tabela de... Eu até estava olhando aqui nos custos, você imagina como é que as coisas são complicadas nesse país. Eu estava olhando aqui um imóvel de, vamos lá, 500 mil reais. O registro desse imóvel de 500 mil reais custa 12 mil reais para você registrar ele no cartório. Ah, mas eu fiz um financiamento. Quanto? Eu financiei 200. Desses 200, você vai pagar sobre 200 mil mais um valor para fazer a alienação fiduciária. Então, nós vamos passar aí para uns 18 mil. Enquanto você aqui, um cara ali na Península, comprou um imóvel de 7 milhões, ele paga 20 mil. Olha lá, 500 mil, o cara comprou um de 7 milhões, paga 20 mil. Isso é complicado. Entendeu? Existem formas de brigar por isso? Existe, sempre há uma forma. Agora é para sempre, né? Não é uma coisa que se resolva. Então, o que acontece no país é mais fácil você gastar e tirar dor de cabeça e resolver seu problema do que comprar uma dor de cabeça e passar 5, 6 anos, 7 anos brigando por uma questão dessa. Hoje a prefeitura, quando você pede... vamos lá, um ano atrás, você pediu o ITBI para a prefeitura, lançava no sistema, 24 horas, saiu o boleto e você pagava. Não, agora você pede o ITBI para a prefeitura, ela vai fazer uma avaliação para saber quanto custa o teu imóvel. Bom, mas não é o que a lei diz. Quem decide quanto o meu imóvel custa é a avaliação por quanto eu estou vendendo, por quanto eu estou comprando, que é o que diz a lei. Mas a prefeitura não, mas eu acho que vale muito mais, vai descobrir. Aí que você diz, não, você pode recorrer. Aí você entra com recurso, ele recebe, porque ele é obrigado a receber, e passa aí 2, 3, 4, 5 anos esperando a prefeitura se decidir e não ter um imóvel, né? Ed, mais aí um bate-volta rapidinho, porque essa é uma pergunta, assim, parece muito simplória, mas é uma pergunta importante. Então, se eu quero financiar um imóvel e eu tiver com meu nome, ou do meu esposo, ou de quem eu quero compor essa renda do financiamento, tiver com alguma restrição, não acontece, então. Não, impossível. Não vai acontecer. Tá? No caso dos consórcios, até às vezes acontece de você ter alguma restrição, porque como, no consórcio, como é uma coisa que você vai continuar pagando, o bem já está em garantia e ele ainda não é o seu imóvel, já não tem uma propriedade, você, nesse caso, com o consórcio, existem algumas agências de consórcio que aceitam você arranjar um fiador. Porque se você não pagar, o fiador vai ter que pagar, e a lei para fiador é completamente diferente. Mas dentro do financiamento imobiliário com os bancos, é impossível, eles não vão conceder financiamento. Então, o primeiro passo é resolver as pendências. Entendi. Seja de R$1, vai ter que resolver. Inclusive, a gente costuma dizer, né, que às vezes o cliente está com muito desejo de comprar um imóvel. Às vezes, até mesmo no nosso Instagram, eles costumam mandar mensagem: eu estou interessada nesse imóvel, gostaria de marcar para conhecer. Mas aí eu faço aquela primeira pergunta: você já tem uma carta de crédito aprovada? Não, ainda não. Precisa do quê? E a gente começa a primeiro fazer essa entrevista para o cliente entender. A primeira coisa que ele precisa antes de querer comprar um imóvel é resolver a vida dele. Ou seja, ele ter poder de compra. É o que a gente sempre fala. Agora, uma coisa que eu queria trazer mais de experiência nossa desse tempo que a gente está no mercado imobiliário, sobre o próprio cliente, ele mesmo ir fazer esse processo do financiamento dele. Durante esses anos de mercado que nós estamos, às vezes já tivemos clientes que dizem: não precisa de ajuda, não. Pode deixar que tá tudo, vou deixar tudo pronto e eu vou acompanhar o processo do banco. O que você me diz sobre isso? Eu acho isso engraçado, porque as gerências, né, de financiamento, as gerências de banco, eles têm uma meta, né? Eles são empresas, eles têm um valor financeiro a cobrir. Então, o cara diz: eu quero comprar um imóvel. Eu vou conversar com o meu gerente. Ei, me diz aí, o que eu faço? Eu estou querendo comprar um imóvel. De quanto? De 250 mil. Aí ela vai lá no cima. Daqui dá para ti. Tu pode comprar que tá tudo certo. Aí ele sai louco que ele já tem 250 mil para comprar um imóvel. Não tem, não. Isso é o desejo dele em comprar, com o desejo da gerente em fazer, né, o seu caixa para poder bater sua meta. Mas isso aí é um grão de areia no oceano. Não vai funcionar. Na verdade, né,
eu até costumo dizer isso, eu comentei isso essa semana com um cliente, porque eu falei assim para ele. Ele falou, não, eu vou procurar, eu mesmo vou resolver isso. Eu falei assim, impressionante, né? Nós queremos, quando a gente vai a uma consulta médica, a gente precisa de um receituário, a gente só tem a confiança de pegar esse receituário se tiver lá o quê? O CRM do médico, né? Então, por quê? Porque a gente acredita que aquele profissional vai realmente cuidar da gente. Eu sempre digo, você precisa acreditar, confiar no trabalho do corretor que você vai buscar. Porque o corretor, ele vai te orientar a todos esses passos. E a empresa precisa te dar toda essa segurança, né? E aí eu queria falar exatamente isso, porque tem uma pergunta aqui de uma participante. Eu vou já colocar a pergunta Só um dela. parênteses, aí. É possível que o cliente, ele mesmo faça o financiamento dele. Não há Sim. impeditivo com relação a isso. O que acontece é que ele não vai conseguir, porque ele não sabe quais são os passos que ele tem que fazer, vai gastar tempo e muito dinheiro. Como as certidões vencem rápidas, quando ele resolver voltar com uma certidão e que o banco fizer aquele conta-gotas para ele, dizer, olha, agora tu traz essa certidão, quando ele voltar para pegar a terceira, já venceu a primeira, que ele não sabia que precisava. E aí lá vai R$100, R$200. No final, ele gastou 6 meses, a documentação nenhuma presta de novo, ele vai ter que começar tudo de novo, só jogou dinheiro fora desnecessariamente, porque o custo do corretor está na venda do imóvel. Então, ele está perdendo tempo, desnecessariamente. Isso não vai agregar. E outra coisa, né, Ed? Além dele estar desse tempo todo, que hoje o que a gente mais fala para os clientes a gente vai dinamizar para você o seu tempo, porque você não tem tempo para estar indo para cartório, para estar indo buscando documento, indo nas certidões. Então, o corretor, ele vai estar aí fazendo essa transação imobiliária e possibilitando você para que a coisa aconteça mais rápido. Porque quando você faz sozinho, exatamente, pode chegar até 6 meses ou mais. Por isso é preciso um profissional realmente... Pela experiência que a gente tem de mercado, como é que a gente faz? A gente abre o crédito do cliente e vamos atrás da casa. Encontramos a casa, vamos fazer uma avaliação estrutural, que a gente sabe exatamente o que o banco exige. Se não tiver, fazemos a adequação. Fazendo essa adequação, leva-se documentação para o banco. Quando o banco abrir o crédito e a gente apresentar o imóvel, já superado 60% dessas etapas, é aí que a gente tira as certidões. Porque aí dá tempo de fazer todo o procedimento com uma certidão apenas. Às vezes, o feriado, o país do feriado na segunda, volta na terça, o que era para trabalhar na terça que ia entregar não foi, volta na quinta, adoeceu, deu um bicho de pé, a filha gripou, aí não aparece, aí às vezes tira-se 2 certidões. Mas se não for nesse momento, você vai enlouquecer e gastar bastante dinheiro. Então, o correto é procurar um profissional. Exatamente. Aí vamos então agora para uma pergunta, né, que a gente estava até conversando sobre isso, que muita gente pergunta, tem muita gente interessada em comprar um imóvel, aí eles dizem assim, mas eu não sou servidor público, nem estadual, nem municipal, nem federal, eu sou autônomo. Então aí, Edson, uma dica bem clara para os nossos participantes aí que são autônomos. O que ele tem que organizar para ele começar a dar entrada no processo de conseguir uma carta de crédito para ele? Comprovação de renda e de estado civil. RG, CPF, certidão de nascimento, contra-cheque, Receita Federal, imposto de renda que comprova que você auferiu essa renda e sem restrições. Comprovante de endereço. Se ele não tiver, por exemplo, um contra-cheque, as empresas, às vezes ele tem ele trabalha, ele tem um contrato. Veja bem. Se ele não tem contra-cheque, ele tem que ter um imposto de renda. Tá? É imprescindível. Eu vou comprar um imóvel de 200 mil, mas eu não tenho renda. Eu não mostrei renda para a Receita Federal, então eu não tenho dinheiro para comprar. Isso é uma renda ilegal. Tá? Isso é uma evasão fiscal. Entendi. Então vamos aqui agora, gente. A gente está quase já encerrando a nossa live. O papo está tão bom, Ed. Eu queria até te convidar, porque eu sei que essa live a gente vai estar fazendo, né? A gente até compartilhou isso, que nós vamos estar fazendo live, pelo menos aí a cada 15 dias, uma live dentro dessa questão do financiamento de imóvel, porque aqui a gente só começou, porque tem muita coisa para falar, mas a gente traz aqui para vocês o que realmente é o mais importante. Mas temos uma pergunta aqui da Lud Raniela.
Deixa eu falar aqui para ela rapidinho. Deixa eu ler aqui a pergunta dela. Ela diz assim: o imóvel na planta e imóvel já pronto, ou seja, o usado, qual desses vocês acham menos burocrático? Ou para ambos a dificuldade é a mesma? A dificuldade é Pois você vê. igual, mas existe uma diferença bem grande com relação a isso. Vamos lá, pela parte estrutural, o imóvel na planta, ele já vai estar dentro dos padrões de exigência, né, do agente fiduciário. Tá? E eu não vejo isso como vantagem, porque já vou falar da desvantagem. No imóvel usado, se não tiver, você tem que fazer as adequações. Você quem? O vendedor. Então, é uma coisa pela outra. Qual é a diferença? É menos burocrático? Não, a burocracia é a mesma. Acontece que no imóvel da planta, você não tem burocracia nenhuma. Você paga e quem pega a burocracia é a construtora e incorporadora. Vai acionar os jurídicos, os corretores, vai botar eles para trabalhar enquanto você acha que está tudo muito bem. Tá? E na questão do imóvel usado, esse trabalho quem vai ter que fazer é o corretor. Então, a burocracia é a mesma. Mas qual é a diferença? Eu não compraria um imóvel na planta. Eu compraria usado dentro das minhas necessidades e do que eu desejo. Por quê? Repare bem, quando você vai comprar um imóvel na planta, ele te dá lá uma entrada de X, com mais 24 parcelas de Y, com mais isso, mais aquilo. No final, eu tinha que dar um sinal de 20% e o banco vai financiar 100%. Mas eu não preciso da entrada e é dividido. Realmente, é dividido. Mas acontece que esse valor que você paga para a construtora não é o valor do imóvel. O valor do imóvel que o banco avaliou é o valor do que ele vai financiar dos 100% do imóvel novo. O excedente você está pagando para a construtora como valor aditivo. Ou seja, eu ia comprar um imóvel de 200 mil e eu teria que dar 40 mil, mas eu não tenho. Então eu vou comprar bem aqui na Canópolis de 240 mil que eu não preciso da entrada. Pô, tu está gastando 40 mil a mais. Ele vai pegar esses 40 mil e te dividir em 36 vezes, 48 vezes, e em breve, em poucos meses, você vai ter o quê? A parcela desse financiamento que você fez no imóvel, com mais a parcela dessa entrada que você dividiu. Então não tem vantagem nenhuma. E está pagando mais caro. Ed, nesse caso, acontece muito assim. Às vezes, os nossos clientes que compram um imóvel na planta e nos procuram por um imóvel na planta, eles costumam dizer assim, mas é exatamente porque eu tenho um tempo, por exemplo, se eu moro numa casa, eu não pago aluguel, então eu posso fazer um investimento de um imóvel na planta, e aí daqui a 12, 24 meses eu receber esse imóvel. Eu costumo dizer que aí já é a minha opinião, é o meu olhar que eu tenho, de como você falou o seu, é que quando eu olho para um imóvel na planta, um imóvel usado, eu sempre olho assim. Se eu tenho uma necessidade de ir logo para o imóvel, porque eu preciso sair de um aluguel, né, que eu pago, é mais interessante eu comprar um imóvel usado. Por quê? Eu posso já, num processo, já ir para a minha casa, pagar o meu financiamento e não uma parcela de locação. O imóvel na planta, o cliente costuma dizer, não, mas ele fica flexível para mim, a construtora faz uma flexibilidade, e aí eu posso pagar, porque aí eu tenho as semestrais, eu tenho a chave, e nesse tempo todo o cliente esquece de uma coisa que às vezes já aconteceu comigo enquanto corretora, às vezes passa batido e o cliente fica sem saber essa informação. Quando tem um corretor profissional, ele acaba esclarecendo de uma forma bem mais clara. Mas, se não, o cliente fica sem saber que durante todo esse pagamento que ele está fazendo para a construtora, ele está pagando a taxa também, que é a taxa de administração. Administração de obra, isso. E quando vai chegando, às vezes acontece dessa taxa chegar quase próximo à parcela de financiamento dele. E aí, quando acontece que as duas ficam juntas, ainda vem mais a parcela semestral. Foi exatamente o que eu falei. Então, o que acontece? Trocando em miúdos, você pega seu dinheiro, paga mais caro no imóvel, entrega para a construtora e você é quem paga o pedreiro, o servente, o piso, o cimento e tudo para a construtora fazer para você. Quando você fala em investimento, investimento significa oferir lucros. Até aí você não tem lucro nenhum. Inclusive, você teve uma perda comparada com o imóvel usado.
Acontece que o cliente, quando vai comprar, a imagem dele são duas. Uma, novo e velho. Outra, esses 20% aqui eu não tenho. Então, esses 20% aqui eu posso pagar em 48 vezes. Não vejo diferença. É ter um pouco de paciência, mas o brasileiro é imediatista. Tá? Existem algumas situações em que é aconselhável você comprar um imóvel na planta. Isso vai depender de uma questão geográfica, a localização dele, a procura. Isso que você pode comprar agora por 200, para receber daqui 3, 4 anos, e quando você for receber, ele já está custando 400. Aí sim, é um investimento. Mas isso é muito raro de acontecer. Certo. Tá? Isso é muito raro de acontecer. Nós estamos já quase encerrando, né, a nossa live, mas assim, eu espero que a nossa participante, a Lud, tenha compreendido, né, o que você falou. Né? Na verdade, eu acho que quando a gente fala de imóvel novo e imóvel usado, a gente precisa realmente, gente, ter... uma das coisas que para mim é primordial nesse processo é nós realmente procurarmos uma empresa que te dê segurança para te poder te acompanhar, para te orientar. Inclusive, só se contando uma teve um ano que a gente estava acompanhando um processo de um cliente e ele estava, na verdade, com outro corretor, depois veio a gente acabou vendo que o cliente estava comprando o imóvel, estava no processo, mas não entendia de nada, e o corretor que estava acompanhando também tinha muitas dificuldades, e eles passaram aí mais de 6 meses, 8 meses nesse processo, e eles só fazendo, tirando certidão, e a coisa não aconteceu. Então, gente, isso pode acontecer. É importante que você queira comprar um imóvel hoje, você busque profissional, um corretor, uma empresa que possa dar essa segurança, porque realmente não é fácil o processo. Isso porque o Edmilson está falando, assim, no modo geral, né, com algumas coisas que a gente pensou, mas existem outras dúvidas também, existem outras questões importantes dentro do financiamento, né, o que a gente vai trazer. Eu até gostaria de te convidar de novo, Ed, para a gente fazer a segunda parte dessa live. A gente pode falar mais também sobre essas taxas de imóvel novo usado, com mais detalhes. Falar também sobre algo que a gente vai fazer uma enquete essa semana para ver o que vocês têm mais dúvidas, para a gente trazer quinzenalmente esse bate-papo rapidamente para o nosso público. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Tem alguém no seu, na sua página, Ed, que estão fazendo pergunta? Tem alguma dúvida? Eu vou te falar a verdade, eu tive uma dificuldade para entrar nessa live com quase 1 hora de atraso, e aqui não tá, as coisas não estão muito bem claras, não. Estou aqui empurrando na manivela. Então não dá para ver os seguidores, estou vendo aqui poucas perguntas que aparecem, aí entra, congela e tal, então já estou até agradecido por ter entrado. Mas, gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Foi para a gente trazer algumas questões importantes e esclarecer mesmo, porque comprar um imóvel, a gente costuma dizer, comprar um imóvel é comprar um sonho, é que você não é como comprar uma roupa, né? Comprar algo que você sonha, que você projeta para a sua vida, para a sua família, e aí você precisa realmente ter toda essa segurança antes de comprar um imóvel. E eu até costumo dizer, a dica que eu dou antes de você procurar o imóvel, primeiro vamos buscar logo um corretor para conseguir aprovar sua carta de crédito, para te dar segurança. É importante ter um profissional que realmente entenda do procedimento, entenda sobre todo o processo, para não criar expectativas, não fazer o que a gente chama de queima de mercado, porque se você erra no processo, você passa no mínimo 6 meses sem poder fazer nada, tanto para quem está comprando quanto para o vendedor do imóvel. Porque aí ele entra na lista que já foi reprovado e ele precisa de 6 meses para que seja gerada uma nova lista, para que ele possa ser feito um novo financiamento. Então, o ideal é procurar profissionais competentes, empresas que realmente resolvam, e os problemas com os imóveis e documentos são enormes. Então, o que a gente faz hoje para que viabilize as negociações? A gente recebe o imóvel, faz as modificações que precisam, as adequações com o custo do nosso escritório, para que essa venda possa acontecer.
sem isso a gente não tem conseguido. Mesmo porque os clientes não têm o dinheiro, né? Então a gente tem que fazer esse investimento para poder vender DVD, senão a gente não consegue realizar o sonho de quem está querendo comprar e a necessidade de quem está querendo vender. Outra coisa, só para finalizar esse bate-papo aí, em relação à documentação de cartório e tudo isso. Ou seja, o cliente só consegue realmente finalizar tudo quando o quê? Quando é que acontece que o cliente fala assim, agora sim, eu comprei o imóvel é meu. Olha, a ideia, isso é bem relativo. Eu sempre digo que o cliente que chega no escritório, aqui no nosso escritório, em que ele está dentro da nossa avaliação, eu já digo para ele sair para tomar a cerveja dele, que o imóvel é dele. Mas eu garanto que ele vai estar dentro dos conformes. Fora isso, só quando o documento voltar do cartório que ele pagar as taxas dele. Então, vamos nos conscientizar, vocês compradores, é que o imóvel que eu vou comprar, se eu não tiver capital, dinheiro vivo, 30% do valor deste imóvel, eu não vou conseguir comprar. Porque eu tenho 20% que o banco não financia, eu tenho 6 a 7% das taxas de cartório, às vezes pode sair para a metade, mas eu tenho também uma divergência do valor de avaliação. O certo é, menos de 30%, a gente não sai do escritório para fazer negociação, porque não vai acontecer. Muito bem, Ed. Então, gente, essa é isso é que a gente queria trazer para vocês, assim, inicialmente, esse bate-papo sobre a questão de tudo que a gente precisa, que é o tema da nossa live, que era tudo que você precisa saber para ter a sua casa própria. Eu acho que a gente conseguiu trazer tirar muitas dúvidas, né, dos nossos clientes, também de quem está aí na live. Essa live vai ficar gravada, né? Nós vamos disponibilizar a partir de hoje mesmo, para que você que assistiu, mas tem alguém da família que não conseguiu assistir, vá lá, compartilhe essa live, tá bom? Ed, muito obrigada. Né? Eu acredito que deu para a gente fazer um momento assim muito agradável com os nossos clientes. E a gente vai se organizar para a próxima live falando ainda de financiamento, porque eu acho que a gente tem muita coisa ainda para falar, né, Ed? O que a gente pretende aqui não é destruir sonhos, mas construir sonhos concretos. Porque eu tenho sempre uma lembrança da minha juventude, que eu tinha um carro com som e aquele investimento, e eu dei carona uma vez para uma pessoa, ele olhou, entrou no carro e disse, pô, esse teu som é bonito, quanto custa um som desse? Custa tanto. Ele, pô, então eu vou comprar um, porque se um dia eu tiver o carro, já tem um som. Então, é o que se vive hoje no mercado imobiliário. O cara compra o som para depois comprar o carro. E a gente está destruindo isso, reconstruindo. Compre primeiro o carro e depois o som. E o procedimento é esse. É mais duradouro, é triste, mas é real. Você pode sonhar e tornar realidade. Não sonhar e ter frustrações, que é o que a gente mais tem. Verdade. Então, gente, essa é a dica que a gente encerra na live. Você que está interessado em comprar um imóvel, primeira coisa, organizar a sua vida, né, o seu poder de compra, seus documentos, ver essa questão de restrição. E segundo, e antes mesmo disso, você procurar um profissional competente. Se você ainda não tem uma corretora ou se você também deseja pensar em vender seu imóvel e está com dificuldade de vender, e está precisando realmente que seja feita uma avaliação desse imóvel, até mesmo reforma desse imóvel, você nos procura. Hoje, a EN Construções e Serviços Imobiliários abriu mais ainda seu mercado, né, suas atividades para atender nosso cliente. Então, muito obrigada a todos que participaram dessa live. Em breve, nós já estamos aí com uma nova... É isso, Ed? Vamos fazer a próxima, né? Eu acho que é importante a gente frisar mais alguma coisa sobre a questão dos modelos de financiamento, as melhores escolhas, as melhores taxas, para que a pessoa compre e mantenha seu imóvel, não tenha que devolver depois. Perfeito. Ainda tem esse segredo, né? Gente, boa noite. Obrigada, Ed. Obrigada a todos que estão participando. E até breve.